Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. O PSDB realiza encontro hoje em Teresina, o dia inteiro de discussões. Exatamente, Nádia, confirmado para daqui a pouco, às 8, 8h30, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas, no centro de Teresina, um encontro estadual do PSDB. Na verdade, não se trata de um encontro, digamos assim, deliberativo, é mais até festivo e político, é claro. O diretório regional vai fazer uma espécie de prestação de contas, demonstrando a capilaridade dos tucanos do Piauí, organizados agora em 170 municípios. O presidente do diretório estadual, o deputado Marder Menezes, pretende, com essa estrutura montada, participar de modo competitivo das eleições municipais na capital, que é a principal referência do PSDB no estado do Piauí, e, lógico, agora com um pé e a mão também em municípios importantes do interior do estado. Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto que domina as discussões políticas, especialmente depois da decisão de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de afastamento do mandato do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. E depois, mais tarde, na sessão do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, 11-0, por unanimidade, o Supremo decidiu acompanhar o voto do ministro Teori Zavascki e Eduardo Cunha está afastado do mandato dele ontem. Ele disse, Elivaldo, que vai recorrer, já a gente vai falar e ouvir o que o deputado Eduardo Cunha disse, mas, na minha opinião, o Supremo se antecipa especialmente pela linha sucessória, já que Michel Temer deve assumir a presidência da República e Cunha seria na linha de sucessão o primeiro, caso o Temer não pudesse, por algum motivo, estar impedido de estar na presidência da República, Cunha assumiria a presidência do nosso país. Até comentávamos ontem aqui, antes do anúncio da decisão do ministro Teori Zavascki, do afastamento, de forma como se fosse uma liminar, e à tarde houve o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até dissemos ontem, olha, essa decisão é uma decisão jurídica, decisão política, decisão que resolve inúmeros problemas no Congresso Nacional e na política brasileira. Até num caso aí do eventual, que está se vislumbrando, digamos assim, governo comandado pelo atual vice-presidente Michel Temer, que eu imagino, ele se livra de uma espécie assim de um desafio, de uma pedra à sua frente com relação a ter um presidente com as características e com o perfil que tem hoje o presidente afastado, Eduardo Cunha. Agora é saber o desdobramento desse fato na sucessão de Eduardo Cunha na presidência da Câmara Federal e também como fica o seu mandato, já que ele não foi cassado, o mandato dele foi suspenso e por essa decisão do Supremo. Você viu aí na última imagem o deputado Valdir Maranhão, que é do Partido Progressista, que agora assume a presidência da Câmara dos Deputados. Ontem ele apenas abriu, encerrou a sessão e aí teve muito tumulto no plenário da Câmara. A gente vai ouvir o deputado Eduardo Cunha, ontem concedeu uma coletiva à imprensa e disse que vai recorrer dessa decisão do Supremo e que jamais vai renunciar nem à presidência nem ao mandato de deputado. É claro que eu estou sofrendo e vou sofrer uma retaliação política pelo processo de impeachment. É óbvio que tem um processo político por trás disso, em que em vários momentos eu enfrento a contestação do PT, que gosta de companhia no banco dos réus. Não renuncio a nada, nem ao mandato, nem à presidência. E vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso. Aí todo mundo se acha perseguido. Ele é perseguido pelo PT, perseguido pelo procurador Rodrigo Janot, a presidente Dilma, os governistas se sentem perseguidos por Cunha, todo mundo persegue todo mundo, né, Elivaldo? Uma celeuma geral na política brasileira em decorrência desse fato mais recente que ontem até roubou a cena da comissão do impeachment que tramita lá no Senado, que trabalha no Senado, né, Nádia? Olha, a presidente Dilma ontem estava no Pará participando de uma solenidade, também comentou essa decisão do Supremo de afastamento do deputado Eduardo Cunha, a frase mais marcante dita por ela, antes tarde do que nunca. A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que infelizmente ele conseguiu, presidindo na cara de pau, o processo na Câmara. Eu vou lutar pelo meu mandato porque eu tenho responsabilidade em relação à democracia do meu país. A gente vai conversar agora com o ex-ministro da Saúde, voltou para a Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Castro, que é do PMDB. Bom dia, deputado. Bom dia, Nádia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. PMDB no centro de toda essa discussão, dois grandes partidos que disputam nesse momento as atenções no nosso país, PT e PMDB. O PMDB deve ocupar a presidência da República pelo andar da carruagem. Essa decisão do Senado já está praticamente anunciada mesmo antes da votação. Aí o PMDB tinha a presidência da Câmara, tem a presidência do Senado. O senhor voltou para a Câmara dos Deputados nesse clima, que é um momento
absolutamente marcante, histórico para a história do nosso país, hein, deputado? Exatamente, Nádia. Ontem nós conversávamos com os colegas, amigos lá do PMDB, e eu dizia exatamente isso. Essa legislatura nossa, esse mandato nosso, vai ficar para a história. Verdade. Vai ser aquele mais marcante, do qual nós mais vamos nos lembrar ao resto das nossas vidas. Do dia que começou esse mandato até hoje, nós não tivemos assim um dia de paz. Todo dia. Né? Teve uma reforma política que foi aquela confusão. Ontem eu estava no meu gabinete e assistindo o julgamento lá do Eduardo Cunha, e já estava no final, não era o voto do Celso de Mello, né? Aí eu vi um foguetório imenso, o foguete para todo lado. Eu fiquei sem saber, que abre tanto foguete uma hora dessa aqui em Brasília. Aí ontem à noite as televisões deram, né? Que como era comemorando. Do afastamento. Agora, eu digo, pronto, virou uma partida de futebol. O Elivaldo falou um pouco aí da reforma política e o senhor tinha uma grande mágoa também do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A gente lembra bem daquele episódio da votação da reforma política, mas nesse episódio do impeachment, que roubou todas as atenções, o senhor estava lá votando contra o prosseguimento do pedido de impeachment e o senhor, de certa forma, comemora também a saída do presidente da Câmara? Ele cassou o relatório do deputado Marcelo Castro. Exatamente. Nesse aspecto aí da reforma política, eu lamento demais isso ter acontecido. Eu acho que está patente para a opinião pública, ficou evidente, e o impeachment serviu para isso, que nós precisamos mudar os nossos métodos políticos. É impossível se conviver dessa maneira. As pessoas, nas minhas palestras que eu dei pelo tema eleitoral, está expulsando da política as pessoas normais. Estão ficando na política aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm facilidade de arranjar dinheiro, seja por que meios forem, né? Violência. É só você pegar o quadro, o mapa da Câmara, que você vai ver que eu estou falando que os representantes hoje, 30% da população de pessoas normais, do respeito por ela, demora muito nas decisões. Ora, o Janot apresentou essa denúncia contra o Cunha, que o Teori tomou ontem, dizendo, segundo nos votos... Que demora. A Câmara também dá um conselho de ética lá. Não, eu não estou dizendo, não quer dizer que um esteja errado, que o outro não esteja. Mas agora você veja, passar 5 meses para dar uma decisão liminar, por que tanto tempo? É isso que eu posso falar, é sobre isso daí. Quer dizer, a Justiça poderia ter sido mais célere e ter tomado essa decisão que a Justiça julgou que era necessária, que era indispensável, dessa indefinição, dessa procrastinação da decisão sobre a Comissão de Ética da Câmara. Daquele processo na Câmara dos Deputados, já que foi conduzido por Eduardo... Para fazer uma afirmação dessa profundidade, não. Meu conhecimento é muito superficial. O José Eduardo Cardoso, que aliás eu acho que é uma grata surpresa nacional, eu assisti ontem parte da defesa que ele fez, grande parte. A sensação que eu tive é que ele é o melhor advogado do Brasil. Ele pegou o relatório do Anastasia, ponto por ponto, item por item, e desmontou, mostrou que o que estão fazendo contra a presidenta Dilma é uma violência. Não existe crime de responsabilidade nenhum. Entendeu? Então, o Zé Eduardo Cardoso, desde o Conselho de Ética, a Comissão de Ética, que ele levanta essa tese, que o Eduardo Cunha abusou do poder, fez por vingança, e por isso há um vício de origem que anularia todo o processo. Vamos esperar para ver. Mas aí o Supremo é que pode dar a palavra final. Eu queria agradecer ao deputado federal Marcelo Castro pela presença aqui no Notícia da Manhã. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom dia. Sempre às ordens. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Daqui a pouquinho, os candidatos, ou pré-candidatos a prefeito de Teresina pela oposição, provocados pelo PPS do ex-governador Zé Filho, realizam um encontro aqui na FIEP, mas um encontro fechado, Nádia, não é um encontro 4, ou vai todo mundo para tentar forçar um segundo turno, enfim, vamos esboçar de forma mais clara e objetiva
uma estratégia oposicionista para as eleições daqui de Teresina. Mas, repito, é uma reunião fechada. E entrar lá terá que vai dar um trabalhinho para entrar. Você vai entrar, Livaldo. Será? Tentar, né, Nádia? Esperamos.